Carro na pista na Cidade do México, Circuito Hermanos Rodrigues, o mais alto de todas as 24 sedes da Fórmula 1, 2.400 metros acima do nível do mar. São 3 vezes a altura daquele prédio lá em Dubai, de 800 e tantos de altura. Red Bull tira a capa e mostra atualizações. Max Verstappen, vem aí a McLaren que se cuide. Helmut Marko comenta, Verstappen andou desfocado quando não tinha carro competitivo ali no meio da temporada. Ele nega. Todas as 10 equipes, menos a Sauber, colocam novatos no grid. Ayumu Iwasa, Jack Crawford, Frederic Veste, Pato Howard, teve para todo gosto, até piloto da Ferrari no WEC, Antônio Fuoco, foi para a pista. Paddock borbulha com suspeitas de nova investigação da FIA por infração ao teto de gastos, com as mesmas suspeitas de sempre. Sexta-feira, 24 de outubro de 2025, já tivemos carro na pista, então, antes de sextar, esse encontro marcado aqui de sempre para você saber de tudo. Vamos lá! Começando pelo noticiário, depois a gente fala dos carros na pista. A Red Bull apareceu com bastantes atualizações no seu carro. Enquanto todas as demais equipes apareceram, e a gente tem isso no nosso Instagram para você olhar no detalhe, com novas peças chamadas Track Specific, peças desenhadas para este circuito no México ou para este tipo de circuito, a Red Bull apareceu de fato com peças novas, mostrando que eles seguem investindo no RB21, carro dessa temporada, enquanto as demais, incluindo a McLaren, já estão com os 2 pés no projeto de 2026. Recomendo que você olhe lá no Instagram, mas comento com você especificamente sobre a Red Bull com entrada e saída de ar nos dutos de freio revisadas. Isso tem função de refrigeração, mas também aerodinâmica. Aberturas maiores nas guelras, na traseira do tampo do motor, também em razão deste circuito, mas é uma peça nova que não tinha aparecido nas corridas quentes lá na Hungria e na Áustria. Bocais de side pod revisados e no splitter que divide o ar que desce e que entra, além de borda do assoalho revisada. Claro que é muito simplista falar assim, 4 itens para você, porque tudo isso traz micro mudanças e etc. Ah, Rodrigo, como é que você sabe essas coisas? Você não tava lá, falastrão e etc. É que todas as equipes, a gente já contou isso aqui no vídeo da programação de um final de semana, são obrigadas a apresentar as alterações, os CADs, aqueles modelos em 3D das peças, e um descritivo, porque depois o carro é medido, pesado, comparado no final do treino e do final da corrida com estes modelos. Enfim, faz parte da programação do final de semana. Esses documentos são oficiais da FIA, por isso que a gente publica aqui para vocês. A Red Bull segue investindo neste carro e a melhora de desempenho é nítida. Verstappen venceu 3 das últimas 4 corridas e a McLaren vem longe da forma que exibiu nos 2 primeiros terços do ano. Neste momento, Oscar Piastri, líder do campeonato, tem 40 pontos de vantagem para Verstappen da Red Bull, 12 à frente de seu companheiro de equipe, Lando Norris. E o termômetro do que o público em geral acha sobre ser possível ou não Verstappen alcançar são as odds nas casas de aposta mundo afora, mostrando uma diferença sutil, ainda pagando mais para um campeonato de Verstappen, mas bem pouco se você levar em consideração o que a gente tinha lá no terço inicial do ano. Verstappen venceu na Cidade do México em 5 oportunidades das últimas 7 edições, deixando a Cidade do México ao lado do Red Bull Ring como um dos circuitos em que ele mais triunfou. Falei da altitude no começo do vídeo, um dos maiores desafios é manter performance aerodinâmica e refrigeração, arrefecimento dos carros em uma condição de ar tão rarefeito. Lá em cima, a 2.400 metros de altitude em relação ao nível do mar, a densidade das moléculas no ar é muito menor. O ar pesa e fica mais embaixo na atmosfera. Por isso, motores têm mais dificuldade para respirar e a performance aerodinâmica
por exemplo, usando um setup de alto downforce, gera pressão aerodinâmica resultante equivalente a Monza. Ou seja, você põe muito mais asa e tem muito menos resultado. Por quê? Porque tem menos moléculas de ar no ar, no caso, você me entendeu, empurrando ele para o chão. Isso também afeta os freios. Menos moléculas entrando, resfriando, refrigerando. Portanto, os bocais são aumentados para entrada e saída de ar, como na história do duto de freio, e o desempenho dos carros muda bastante. McLaren, Mercedes, Aston Martin e Haas trouxeram 0 atualizações, enquanto as demais, como eu comentei, trouxeram aquilo que eu já disse aqui, ser track específico desta pista ou desse tipo de circuito. Helmut Marko comentou que Verstappen andou meio desfocado, mais preocupado com suas corridas de GT. Lembre-se que ele andou de carro em Nürburgring e seguiu fazendo suas provas de automobilismo virtual, ali naquela época de meio de ano em que o carro da Red Bull não se mostrava tão competitivo. O construtor da Red Bull comentou que ele tinha ficado então sem foco, abre aspas, perdido um pouco do interesse, mais interessado em corridas de GT. Questionado se concordava com as afirmações de Marko de bate-pronto, Verstappen disse: não concordo. Claro que é mais agradável vir aos finais de semana como este e saber que tenho chance de vencer, mas eu sei que quando entro no carro, sempre tento maximizar o que tenho e dou tudo. Então, mesmo que esteja lutando por um quarto lugar ou até mesmo por um nono, sempre tento tirar melhor proveito disso. Sobre suas recentes incursões pelo mundo das provas de turismo, notadamente sua participação em Nürburgring, ele comentou: permitir que eu faça essas coisas já estava planejado há muito tempo. Todas as equipes da Fórmula 1, menos a Sauber, apareceram hoje com novatos. Você vai ver a lista na hora que a gente comentar aqui do treino. Uma galera. De acordo com o regulamento da Fórmula 1, cada piloto tem que ceder o carro em ao menos 2 sessões livres ao longo da temporada para um novato. Por novato, entenda-se, um piloto que não tenha disputado grandes prêmios nos últimos 2 anos. Foi com base nessa brecha que Alonso, lá no final de 2020, testou pela Renault na condição de novato, porque ele estava voltando para a Fórmula 1. Lewis Hamilton, por exemplo, cedeu o carro para Antonio Fuoco, que corre com a Ferrari no WEC. O piloto de Fórmula 2, Arvid Lindblad, da Red Bull, substituiu Max Verstappen, que ficou então na garagem, e só Tsunoda esteve na pista como titular. Lindblad, inclusive, ficou na frente de Tsunoda, a gente já fala disso mais tarde. Na McLaren, Pato O'Ward andou com o carro de Lando Norris, o que significa que ele já parte nesse final de semana com o pé esquerdo, tendo uma sessão a menos para preparar o carro, em relação, por exemplo, a Oscar Piastri. E andaram ainda Frederic Vesti com a Mercedes, Ryo Hirakawa, que é assim que pronuncia, na Haas, Jack Crawford na Alpine, Ayumu Iwasa, o que significa que tivemos 3 japoneses na pista pela Racing Bulls, e Luke Browning, jovem piloto da Williams. Uma galera. A FIA divulgou um comunicado hoje comentando que não comentará especulações sobre a história do teto de gastos e a demora em divulgar os resultados da auditoria, que confere e investiga, faz o famoso bate, passa régua nas despesas das equipes em 2024. Para você que está chegando aqui agora, a Fórmula 1 tem um teto de gastos, um limite máximo de dinheiro que um time pode gastar, eliminadas algumas exceções, como por exemplo gastos com as 3 pessoas que mais ganham na equipe. Terminado o ano, por exemplo, no final ali de 2024, em janeiro os comprovantes de todas as despesas são entregues para mostrar que ninguém gastou mais do que pode. E normalmente, quando tá tudo certo, ali para a pausa de agosto, é dado ok, tudo foi conferido, tá todo mundo em conformidade. Acontece que já estamos chegando em novembro e isso não aconteceu, o que começou a levantar suspeitas. Porque é claro que alguém nas equipes e na FIA falou que, olha, teve uma equipe aí que foi chamada a dar explicação, mandar mais documento, pegar aquele recibo da coxinha no bar da esquina e etc. E as suspeitas recaem novamente sobre 2 equipes que já tiveram problemas no passado: Aston Martin e Red Bull. O teto máximo, atualmente em 135 milhões de dólares, já foi estourado por essas 2 equipes no passado, e a Red Bull, inclusive, teve que pagar um pênalti, gastando 10% menos horas de túnel de vento para compensar eventuais vantagens que tenha obtido lá no final de 2021 para fazer o carro de 2022. Tem muita gente nas outras equipes, inclusive, que atribui a vantagem que a Red Bull teve em todos esses anos com nascer bem o carro
lá atrás. E aí a FIA veio hoje dizer que não comenta individualmente nada sobre nenhuma equipe e que o final da auditoria está próximo e os resultados serão divulgados. Mas esse comunicado foi como jogar mais gasolina numa fogueira, porque aí pareceu quase como uma confirmação de que, de fato, há algo de estranho acontecendo. A conferir. Ó, tô deixando aqui para que vocês passem vontade os brindes cedidos pra gente pela ReHap, nossa parceira, e que serão sorteados na live de domingo. Para quem? Você pode perguntar. Para os membros assinantes que apoiam este canal, e você pode ser um deles pelo botão aderir ou seja membro. O link também está lá embaixo na descrição. São 4 planos: Gene Haas, Paddock Pass, Stefano Domenicali e Lawrence Stroll, todos com brindes assegurados, e do Paddock Pass pra cima, todo mundo tem acesso ao nosso maravilhoso grupo de WhatsApp, onde eu conto histórias exclusivas, converso com a galera, respondo perguntas e vejo eles discutindo uma corrente infinita e circular de assuntos que começam em carro elétrico, falam de Ayrton Senna, games e etc. e chegam de novo no carro elétrico. Mas é muito divertido. Enquanto eu tô aqui trabalhando e gastando gogó, você pode ter certeza que eles estão lá tagarelando. Além, é claro, de fazerem figurinhas muito engraçadas e gifs das caras e bocas que eu faço por aqui. Então, para concorrer, já sabe, até a hora da live do domingo, torne-se membro do canal e entra no chat e grite "eu quero", que aí o robô do Houston filtra quem está a fim de participar do sorteio. E para conferir o que a ReHap tem por lá de colecionáveis, miniaturas, legos e o que mais você quiser, você vai aqui direto pelo QR Code, o link tá fixo no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Fechado? Merchan feito, vamos falar do treino livre. Na pista, Leclerc foi o primeiro com a Ferrari, seguido de Kimi Antonelli o segundo e Nico Hülkenberg o terceiro. O homem tá com tudo. A Ferrari número 16 foi apenas 1/10 mais rápida que a Mercedes e 3 à frente da Sauber do alemão. Oscar Piastri desfrutando de uma vantagem considerável em relação aos dois adversários no título, Lando Norris e Max Verstappen, terá uma sessão ao longo do final de semana a mais do que eles, e foi o quarto. 9 novatos, como eu comentei mais cedo, estavam na pista e Arvid Lindblad, da Red Bull, no carro de Verstappen, foi 6º colocado, aplicando, inclusive, 1/10 inteiro de vantagem sobre Tsunoda, o que deve deixar algumas pessoas que preferem análises simplistas coçando a cabeça. Tipo, não era o desempenho fraco do Tsunoda a prova de que esse carro era uma Zack Speed de 1989, uma carroça que só o Verstappen consegue fazer, andar? Pois é, nem tanto lá, nem tanto cá. Esse não é um esporte que comporta análises rasas. Lindblad é um novato, é verdade que já andou algumas vezes com o carro, mas não tem nem 1% da rodagem que Tsunoda tem, além de sua experiência, já que ele corre na Fórmula 1 desde 2021, foi lá e meteu 1/10 no titular. Imagina quão melhor ele poderia andar que o japonês ao longo de uma temporada inteira. Entre Oscar Piastri, o quarto, e Lindblad, o sexto, Gabriel Bortoleto de Sauber foi o quinto. Ele comentou em entrevista ontem que já entendeu e assimilou algumas das dificuldades que teve no Grande Prêmio dos Estados Unidos e que carregará, inclusive, esses aprendizados para outro final de semana de sprint que temos pela frente em Interlagos daqui 2 semanas. Bortoleto ficou 0,536 da ponta, enquanto Hülkenberg foi 0,380, portanto mais ou menos 1/10,5, numa pista em que o brasileiro nunca andou, nem de Fórmula 1, nem de outra categoria. Sétimo foi Esteban Ocon, oitavo Yuki Tsunoda, nono Franco Colapinto, e fechando o top 10, Alexander Albon. 11º foi Hadjar, 12º Fernando Alonso. E de Alonso pra frente, não vou fazer hoje a piadinha de chamá-lo de novato, só a galera fazendo então os FP1 outings, essa saída de TL1. Pato Howard, Frederick Vesti, Paul Aron, Ryo Hirakawa, Ayumu Iwasa, Luke Browning, Jack Crawford e com a Ferrari de Lewis Hamilton, Antônio Fuoco. 7 horas da noite aqui, 4 da tarde lá na Cidade do México. Eles estão 3 horas atrás, é por isso que o vídeo sai tão tarde. Todo mundo foi pra pista, e quando eu digo todo mundo, todos os titulares, inclusive, para a segunda sessão livre em horário mais condizente com o da corrida e da classificação. E tivemos Max Verstappen na frente, mas a Ferrari com o Leclerc seguiu andando bem. Quem teve um TL2 para esquecer, apesar de andar uma sessão a mais do que Norris, porque Norris perdeu o TL1, foi o líder do campeonato, Oscar Piastri, que teve dificuldade de se achar. Eu assisti várias saídas dele pela onboard na F1 TV e conseguiu fazer apenas o 12º tempo. É claro que não vale nada, é claro que muita coisa pode mudar, mas
o comparativo do que vimos com Verstappen, Leclerc e Norris, porque não ele, o quarto colocado, com Hamilton, o quinto, destoa bastante. Bortoleto e Hülkenberg foram nesta ordem 15º e 16º, mas a própria F1 TV mostrou uma simulação das chamadas Race Runs, as saídas para a pista com pneus simulando corrida, e você sabe que eles estão simulando corrida porque longas sequências de volta indicam que o tanque está mais cheio do que sair apenas uma de pneu macio, mostrando um ritmo encorajador. Norris 1:22.0 com macio, 16 voltas com o pneu. Albon, o mesmo 22.0, mais 9 giros. Depois, Bortoleto, 1:22.1, 16 voltas no médio. Eu acompanhei boa parte dessas voltas pelo onboard. Russell, 22.3 de médio, 21 giros. Depois, Piastri, 22.3 de macios e Hülkenberg. Ué, mas e o resto? Então, nem todos deram simulações de race run, de saída simulando corrida, que permitissem uma simulação. Às vezes de propósito, para não mostrar as cartas, às vezes por problemas. De toda forma, interessante ver Bortoleto como o terceiro mais rápido na pista usando compostos médios. Quer dizer que de repente de macios daria até para tirar mais ritmo. É a primeira vez dele lá, então significa pelo menos que mal ele e a Sauber não estão. Já é um excelente começo para o final de semana. E Verstappen ficou então em primeiro com Leclerc, em segundo Antonelli, em terceiro Antonelli bem novamente, Norris o quarto, Hamilton o quinto, George Russell o sexto e Yuki Tsunoda o sétimo. Tsunoda tomando 0.491 de Verstappen, pouquinho menos do que meio segundo. Depois Alonso, Carlos Sainz e Lance Stroll fechando o top 10. 11º foi Lawson, 12º Piastri, 13º Esteban Ocon, 14º Hadjar, 15º e 16º Bortoleto e Hülkenberg, a dupla da Sauber de que eu já tinha comentado. 17º Berman, 18º Colapinto, 19º Alexander Albon e 20º Gasly. Amanhã, 2:30 da tarde, a terceira sessão e às 18 horas, o quali. Acabou o quali, eu venho aqui falar com vocês do resultado. Quem fica com a pole position? Se já quiser deixar seu palpite aqui, caixa de comentários está liberada desde o começo do vídeo. Domingo, 17 horas, a largada para o Grande Prêmio do México e a gente entra ao vivo em segunda tela fazendo nossa transmissão alternativa 15 minutos antes da largada. 16h45, Matheus Furlan na narração, eu, Rodrigo ADM, nos comentários, direto do front, com os seus insights sempre muito informativos, Giuliani Serrazoli. Há um ano estamos com este projeto que não tem este nome à toa, o outro canal, para você assistir lá, Band Play e F1 TV e escutar com a gente aqui. Quer que a gente continue com esse projeto em 2026? Conte aqui, porque não é certeza de que teremos. Então, aproveite enquanto tem e siga aí na corrente. E aí, domingo acabou a corrida, provavelmente às 20 horas a gente consegue fazer a nossa live pós-corrida comentando das notícias e do que tiver acontecido na pista e fora dela. Nessa semana aparecemos no Flow com o Reginaldo Leme conversando com o Igor sobre fofocas e excelentes histórias da Fórmula 1. Foi divertido demais, o vídeo tá fazendo bastante sucesso, recomendo que você assista 2h40 contando nossas histórias pro Igor. Na terça, o episódio principal aqui no canal falando dos motores de Fórmula 1 com nomes que você nunca tinha ouvido. Acer, Tag Heuer, Playlife, Asiatech, Ozella, Sauber. Sim, teve motor Sauber. Vale a pena você conferir um mergulho na história da Fórmula 1 olhando para essas coisas que já aconteceram. Na quarta pequena grande história de quando Alan Jones venceu sua primeira na Fórmula 1 e não tinha hino nacional para tocar para ele. E já vou te avisando, gravei ontem a pequena grande história que vai ao ar na quarta-feira, pré-Grande Prêmio de São Paulo, 5 de novembro, com ninguém menos do que o cara que pilotou o Tempra, safety car da Fórmula 1 em 1993, naquela vitória do Senna sob chuva. E ele gravou um depoimento aqui pra gente. Então, essa é a nossa passada de sexta-feira, comentando do que aconteceu na pista e fora dela, lá na Cidade do México. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quer essa pra mim? Quer essa pra nós? Peço isso sempre insistentemente por aqui, não é pra te amolar, é pra que você ajude aí no engajamento. O trabalho é ridículo, impulsionando
impulsionando nosso vídeo internet afora, porque é assim que o algoritmo bota mais gasolina lá pra gente seguir crescendo. Assistir o vídeo, deixar like, assistir até o final, deixar a hypada aí, um comentáriozinho, um emojizinho que seja, um sorrisinho, uma bandeirinha quadriculada, ou contar pra gente de onde você nos assiste. Tudo isso ajuda a empurrar o vídeo pra frente, ajuda no crescimento do canal. Para não ficar de fora de nada do que fazemos por aqui, já sabe, Instagram, Telegram e WhatsApp, canais de notificação, link lá embaixo na descrição. E nossas redes sociais onde tem conteúdo o tempo todo, todo dia, toda hora. Instagram, Twitter, Threads, TikTok, estão passando com os arrobas, o link está lá embaixo na descrição. É sexta-feira, está entregue o vídeo, valeu, aquele abraço, sextou e juízo.